Graça e paz, amados. Hoje a nossa pregação terá por base o capítulo 14 do livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos nós temos mais que um registro histórico da vida da igreja nos seus primeiros momentos, no primeiro momento da igreja neotestamentária. Mais do que dados de quando ela surgiu, as primeiras pregações, conversões, dos grandes sinais e milagres que marcaram o início da igreja, mas nós temos ali também ensinos fundamentais e profundos sobre quem é o verdadeiro Senhor da igreja, é Deus e não o homem, de como ele age e dirige o seu povo em meio ao seu plano eterno de salvação. E também da sua fidelidade em cuidar do seu povo, tanto nos bons momentos como nos momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo. Nossa pregação está em Atos 14, mas antes quero fazer uma breve retrospectiva. Vamos rever alguns acontecimentos dos momentos anteriores para poder nos situar e facilitar a compreensão de todos. Isto porque a partir do capítulo 13, o livro de Atos vai nos conduzir por uma nova fase dentro do eterno plano de Deus, que é redimir para si um povo com gente de toda a terra. Pense comigo, João, o apóstolo João, ele tem uma visão do céu em Apocalipse. E no capítulo 7, versículo 9, ele diz que viu no céu uma multidão incontável, com gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. No início do livro de Atos, nós vemos o próprio Senhor Jesus dando aos seus discípulos o roteiro por onde eles deveriam pregar o evangelho da salvação. Atos 1:8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, queridos, nós vemos no início de Atos que Jesus, após ascender aos céus, ele pede aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém e aguardassem o revestimento de poder que viria com a chegada do Espírito Santo. Isso acontece no capítulo 2, com Pentecostes. Aqueles primeiros discípulos, que eram inicialmente todos judeus cristãos, eles estavam inicialmente tímidos e temerosos, mas com a chegada do Espírito Santo, eles são por ele capacitados com poder, ousadia e coragem para pregar o Evangelho. As primeiras conversões acontecem, primeiro 3.000, depois o número sobe para 5.000, e muitas coisas maravilhosas vão acontecendo com aqueles primeiros cristãos. Comunhão, solidariedade, fraternidade, adoração, sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, justamente para confirmar a ressurreição e essa nova fé em Jesus Cristo. Mas com o crescimento, eles também são vítimas da inveja dos líderes judeus. Aqueles mesmos judeus que perseguiram e mataram Jesus, os líderes do Sinédrio. E eles perseguem a igreja e com a perseguição eles são espalhados. Por onde? Para a Judéia e para Samaria. Lembra do roteiro de Jesus? Em Atos 8:4 nos diz que os que foram dispersos por onde eles iam pregando a palavra. É Deus quem está trabalhando no seu tempo, no seu ritmo e nas vidas que ele mesmo vai despertando para a salvação. Quer ver uma prova disso? Atos capítulo 9, o maior perseguidor da igreja, o fariseu Saulo de Tarso, tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco e tem a sua vida transformada. Já foi dito que o que Paulo menos procurava na estrada de Damasco era salvação. Pelo contrário, ele estava indo a Damasco para prender cristãos ou talvez matá-los. Mas Deus muda os seus planos e muda também o seu coração. Deus tem uma chamada para esse homem com um propósito, está lá em Atos 9:15, de levar a mensagem do evangelho aos gentios, aos mais distantes lugares da sua terra naqueles dias. Então nós temos até o capítulo 12 registros de que os primeiros apóstolos, a partir de Jerusalém, cumprem a primeira etapa do roteiro missionário que Jesus estabeleceu. O evangelho já alcança Jerusalém, a Judéia e a Samaria. Então nós chegamos ao capítulo 13 e, como eu disse, a partir desse capítulo, o livro de Atos vai nos conduzir a uma nova fase dentro do eterno plano de Deus. Nesta ocasião, queridos, já existe uma igreja plantada lá em Antioquia da Síria. E Saulo, aquele Saulo convertido na estrada de Damasco, já faz parte da liderança desta igreja. No capítulo 13, versículo 2, o texto nos diz que, estando eles servindo ao Senhor, o Espírito Santo lhes disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Que obra era essa? Pregar o evangelho às demais nações. Perceba que não foram eles que planejaram, que decidiram ou escolheram, mas foi o Espírito Santo que os despertou e os enviou para isso. O que nós percebemos aqui, queridos? Que é a iniciativa do próprio Deus levar o evangelho da salvação a todos os povos. No capítulo 13, portanto, começa a primeira etapa da primeira viagem missionária da igreja. Este capítulo já foi exposto na nossa igreja pelo presbítero João Marcos. Então não irei expô-lo agora, mas apenas fazer um breve comentário resumido para nós pegarmos a sequência e chegarmos ao capítulo 14.
Eles descem de Antioquia da Síria para Seleucida, que era a cidade portuária. De lá eles tomam um barco e seguem navegando cerca de um dia até a ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. Não era uma ilha muito pequena, tinha 9.200 quilômetros quadrados, maior que o nosso estado, o estado do Distrito Federal, que tem 5.800 quilômetros quadrados. Eles pregam nas sinagogas de duas sinagogas judaicas em duas cidades. Eles pregam em Salamina e depois em Pafos. Tomam novamente um barco e seguem para o continente, para a cidade de Pergue da Panfilha, no sul da Ásia Menor, hoje a atual região da Turquia. Até esse momento eles estavam acompanhados pelo jovem João Marcos, que era primo de Barnabé. Mas a partir dessa cidade de Pergue da Panfilha, Marcos retorna, ou seja, ele os abandona e volta para Jerusalém. Por que seria? Qual seria a causa? Queridos, essa causa pode estar associada a uma decisão súbita que eles tomaram, Paulo e Barnabé, de seguir rapidamente para Antioquia da Psídia, que ficava a 160 quilômetros ao norte e que fica numa região montanhosa a cerca de 1.100 metros de altitude, acima do nível do mar e onde o clima era mais ameno. Eles não pararam nas cidades que tinham pelo caminho, foram direto. A cidade de Antioquia da Psídia, para onde eles vão, bem como as demais cidades que eles vão visitar nessa segunda fase da viagem, ficam todas na região da Galácia ou dos Gálatas. Segundo William Hansen, parece que Paulo deve ter contraído malária em Pergue da Panfilha. Essa doença, além de causar febre alta, causa muita dor na região dos olhos. Por que essa conclusão? Pelos registros que o próprio apóstolo Paulo faz na carta que ele escreve aos Gálatas, às igrejas daquela região. Em Gálatas 4,13 ele diz: "E vós sabeis que vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física." E tudo indica que essa enfermidade estava relacionada com seus olhos, pois ele também diz que os Gálatas o amavam tanto ao ponto de querer doar a ele os seus olhos. Veja Gálatas 4,15, ele diz: "Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para me dar." Percebe? O retorno de João Marcos, então, pode ser por um desses dois motivos. Primeiro, por ter visto Paulo ficar doente, e ele, sendo jovem, não queria ficar doente também. Ou, segundo motivo, pelas mudanças que começaram a acontecer na liderança dessa caravana missionária e também no objetivo principal dela. A partir de Pergue da Panfilha, a pregação que estava inicialmente direcionada aos judeus vai ganhando novo foco em direção aos gentios. E esta última possibilidade pode ser bem provável, a mais provável, que Marcos tenha retornado. O registro de Atos 13, 46 e 48 nos confirma isso. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: "Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos voltamos para os gentios." Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Após Paulo pregar por 2 sábados na sinagoga dos judeus em Antioquia da Psídia, muitos gentios e alguns judeus aceitam a fé cristã, mas outros judeus a rejeitam de forma violenta, a ponto de expulsar os missionários lá da cidade. Isso está no versículo 50. E de lá eles partem para a cidade de Icônio, que ficava a 140 quilômetros da cidade de Antioquia da Psídia. Icônio, queridos, era uma cidade grande, hoje a atual cidade de Cônia, também na região da Turquia. É quase que só tirar a letra I, né? E para lá o acesso era mais fácil, pois ela ficava às margens da estrada romana que ligava Éfeso até Tarso. E assim nós chegamos aqui ao nosso texto de hoje, né? Capítulo 14 de Atos. Eu convido que você abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que vamos fazer. Nós vamos embarcar com eles nessa segunda etapa dessa primeira viagem missionária a partir de Icônio. Vamos seguir com eles até Derbe e iremos com eles concluir essa viagem até o seu retorno. Se prepare, porque nesse trecho tem muitas emoções e perigos. Nós vamos perceber também Deus, mais uma vez, revelando o poder transformador do Evangelho no coração de todos os povos em todas as culturas, transformando a vida de muitos, mas não a vida de todos, mas com certeza transformando todos aqueles que Ele mesmo tem escolhido para a vida eterna. Amém, queridos? Isto porque Deus é quem abre a porta do coração dos homens para crer no Evangelho. Esse é o nosso tema. Deus é quem abre a porta do coração dos homens para crerem no Evangelho. Este é o nosso tema e nós vamos orar pedindo a direção de Deus para a nossa pregação. Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Senhor, assim como Tu falaste a esta igreja há tantos séculos atrás, a Tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, acompanhe a leitura em Atos 14.
Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades da cidade para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam também o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual não pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem desceram até nós. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para fora touros com grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifício. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Queridos, nós vamos dividir a nossa mensagem pelos trechos desta viagem. Em cada localidade que esses homens de Deus foram e o que eles passaram serve de lição e aprendizado para nós ainda hoje. Atos 14, versículo 1. Na cidade de Icônio, apenas no primeiro versículo, Lucas registrou o poder com que a mensagem foi pregada e o efeito que ela produziu. Ele a resumiu na seguinte frase: e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gregos. Isto porque o poder não está no pregador, o poder está na mensagem do evangelho, queridos. Deus tem um compromisso com a sua mensagem. Lucas, ele não descreve qual é o método que Paulo e Barnabé usaram em Icônio e nem em Derbe, mas tudo indica que era o mesmo método, ou seja, normalmente como eles faziam. Eles iam primeiro à sinagoga judaica e depois aos gentios. Por quê? Porque os judeus eles já tinham a base da evangelização, já conheciam o Antigo Testamento, das promessas e profecias que apontavam para Cristo. Se ele fosse repetir ou registrar a pregação dos apóstolos em cada cidade que eles passaram, você já imaginou qual seria o tamanho do livro de Atos? Seria bem maior, na verdade? E se formos observar o modo como os apóstolos e os demais discípulos de Jesus pregavam, nós vamos encontrar um único estilo de pregação bíblica e cristocêntrica. Como é que eles faziam? Primeiro, um apanhado dos registros do Antigo Testamento, da história de Israel e das promessas que apontavam para o Messias. Depois eles falavam de Jesus, que em sua vida, morte e ressurreição cumpre essas promessas e essas profecias. E terceiro, eles conectavam Cristo, aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, como sendo o Redentor dos homens e o Salvador.
A gente percebe isso na mensagem de Pedro lá em Atos 2, na mensagem de Estevão em Atos 8 e na própria mensagem de Paulo no capítulo 13, lá em Antioquia da Psídia. Deus tem um compromisso com a sua mensagem, com a palavra de Deus. Que mensagem é esta? A mensagem da grande redenção, que declara que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, porque é disto que a palavra de Deus trata. Palavra que é inspirada, inerrante, infalível, fiel e digna de toda aceitação. Todo cristão, nós somos comissionados a transmitir essa mesma mensagem, a mensagem do Evangelho, que Paulo descreveu lá em Romanos 1,16 como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego. E é o que acontece em Icônio. Os judeus e gregos são transformados pela mensagem do Evangelho. Só uma coisa, queridos, é muito importante e necessária, que nós que pretendemos falar ou pregar o Evangelho, que nós sejamos os primeiros, nós que somos os porta-vozes da mensagem, sejamos primeiro impactados e transformados por essa mesma mensagem. O versículo 1 diz que eles falaram de tal modo, e o versículo 3 diz que eles falaram ousadamente. Essas expressões, elas indicam que eles não usaram de artimanhas, de técnica de persuasão ou de convencimento humano, e nem ficaram sendo genéricos ou prolixos, mas foram objetivos. É como se nós estivéssemos assistindo uma aula, pense numa aula que você está assistindo e o professor domina um assunto. Você percebe que o assunto flui com facilidade, de maneira que ele se torna claro para os ouvintes. Por isso que é importante nós cristãos conhecermos o Evangelho, lermos a Escritura, para conhecermos essa mesma mensagem que queremos pregar. O texto também diz que eles falaram ousadamente, e essa palavra no grego, ela dá-nos a ideia, além de coragem, dá-nos a ideia de transmitir com confiança, com entusiasmo, com convicção de verdade, com fluidez aquilo que se fala. E aí eu me lembro do exemplo de David Hume, um filósofo deísta ateu inglês. Ele não acreditava em Deus. E um certo dia alguém o viu correr pelas ruas de Londres e gritou para ele: Hume, aonde você vai com tanta pressa? E ele disse: eu vou ouvir George Whitefield pregar, um dos maiores pregadores do século XVIII. Aí essa pessoa admirada, mas perguntou de novo: você acredita no que ele prega? Ele disse: eu não, mas ele acredita. Amados, o Evangelho de Jesus, ele é poderoso, ele transforma a minha e a sua vida. Essa mensagem, ela enche o nosso coração de amor, de alegria, de paz e de segurança. Não é verdade? Não é assim que acontece? Então, essa mesma alegria, essa mesma convicção e certeza, é com ela que nós devemos falar do Evangelho aos nossos amigos, aos nossos familiares e a todos aqueles a quem o Senhor nos permitir falar. Se não pudermos falar, pelo menos devemos viver a nossa fé com alegria e com entusiasmo. Amém, queridos? Afinal, queridos, o que essa fé provoca em nós, nós fomos salvos da morte espiritual, nós somos livres da condenação eterna, transformados em filhos de Deus e inseridos no seu reino. Amém, queridos? Mas em Icônio também houve resistência. Sempre haverá os que resistem, mas de forma diferente de Antioquia da Psídia, eles permaneceram firmes. De Antioquia eles saíram porque foram expulsos. Aqui, como não houve expulsão, eles permaneceram corajosamente, pregando e confirmando a fé daqueles irmãos através de sinais e prodígios. Diz o texto que a cidade se dividiu entre os que aceitaram e os que rejeitaram a fé. E olha que era uma grande cidade. Os que resistiram, esses também se uniram às autoridades e buscavam uma ocasião para apedrejar os missionários. Vale dizer que a morte por apedrejamento estava prescrita na lei judaica. Aquele que fosse surpreendido ou pego ensinando heresias ou mentiras seria apedrejado. Percebe? E eles estavam buscando uma brecha para isso. Eles passaram então a correr risco de morte. Para proteger suas vidas, eles partem da cidade para a cidade mais próxima, que é a cidade de Listra. Mas lembre-se, ficou lá um grande número de discípulos, quase a metade da cidade. Amados, nesses nossos dias atuais não é muito diferente. Infelizmente, ainda hoje, há muitos que resistem à mensagem do Evangelho. Muitos que às vezes estão nas nossas famílias ou entre os nossos amigos, têm o seu coração endurecido, rejeitam entender ou ouvir a mensagem. Acontece. Como é que nós devemos fazer? Devemos continuar amando-os e falando a eles com ousadia, alegria e coragem, testemunhando do Evangelho a eles. Não desista. No tempo de Deus, do jeito de Deus, se ele for o escolhido de Deus, o próprio Deus providenciará uma mudança de vida nele. Amém? E há também, queridos, entre aqueles que resistem, os que resistem não só à mensagem, mas ao pregador e à mensagem. Veja que aqueles que resistiram aqui se uniram às autoridades da cidade para tentar apedrejar os missionários. Em nosso país, nós não sofremos ainda ameaça de morte por causa do Evangelho, mas já sofremos outros tipos de ameaça.
Hoje, através de argumentos disfarçados de tolerância e de liberdade, muitas vezes as autoridades, que estão mais preocupadas com o seu bem-estar nas eleições e não com os valores e princípios que estão previstos na palavra de Deus, eles atendem aos pedidos desses incrédulos e perseguem e oprimem aqueles que defendem os valores milenários, ou por que não dizer eternos, que estão previstos na palavra de Deus. Mas, queridos, Deus é maior. E Ele tem determinado um tempo para todas as coisas, inclusive para pôr fim a essa resistência. Amém? Nesse segundo ponto da viagem, nós iremos para mais uma etapa e vamos perceber o seguinte: a mensagem do Evangelho, ela gera frutos onde nós menos esperamos. Eles chegam à cidade de Listra, que era como se fosse um bairro da cidade de Icônio, uma cidade pequena, próxima a cerca de 30 quilômetros, como se fosse aqui Ceilândia e Brasília, né? Lá acontece algo inusitado. Era uma cidade menor e com predominância de gregos. A grande maioria dos habitantes ali eram soldados romanos aposentados, veteranos de guerra. Portanto, eles eram encharcados com a cultura e a idolatria do panteão, tanto grego como romano. Tanto que o texto não cita se eles foram uma sinagoga. Alguns estudiosos vão dizer que lá tinha uma sinagoga, outros vão dizer que não. Fato é que lá tinha também alguns judeus. O texto diz que Paulo, que estava pregando num espaço da cidade, diante dele havia um homem paralítico de nascença ouvindo, e Paulo é usado por Deus para operar um milagre, aquele homem é curado. Veja o que acontece em Atos 14, 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens desceram até nós. Foi uma emoção total, uma grande agitação. Só que eles falaram não em grego, que era a língua que os missionários conheciam melhor, mas falaram no seu dialeto local, a língua licaônica. Parece que de início os missionários pensaram que eles estavam se alegrando pela cura do homem, mas depois perceberam que o motivo era outro. Aquela cidade com predominância grega e romana, ela tinha uma lenda. Essa lenda foi escrita pelo poeta Ovídio, que viveu entre os anos 30, 34 a.C., até por volta do ano 18 depois de Cristo. Ovídio, ele era um poeta que destacou-se por seus mitos e dramas fantasiosos, normalmente envolvendo a história dos dos deuses romanos. E o mito dele para aquela região dizia que Zeus, o principal deus do panteão grego, né, que equivale a Júpiter para os romanos, juntamente com Hermes, que é o mensageiro dos deuses gregos, né, que equivale a Mercúrio para os romanos, eles visitaram a cidade de Listra em forma humana alguns séculos atrás. Porém, não foram recebidos pelos moradores. Apenas um casal de velhinhos, ou seja, de idosos pobres, que moravam fora da cidade, os acolheram. Então eles se hospedaram com aquele casal de idosos, transformou a casa deles num templo dedicado a eles e destruiu a cidade com uma enchente. E aí você consegue imaginar, né, o que está acontecendo na mente daqueles cidadãos. Foi a primeira associação que eles fizeram. Os deuses, Júpiter, que era Barnabé, e Mercúrio, que era Paulo, por seu mensageiro, vieram até nós. E como eles não queriam ser destruídos de novo, conforme a lenda, o sacerdote de Júpiter, cujo templo ficava onde? Fora da cidade. Lembra do casebre dos idosos? Ele corre com bois enfeitados com grinaldas e quer sacrificar para eles. Quando os missionários percebem o que está acontecendo, eles tomam a atitude que todo judeu toma quando está indignado. Eles rasgam suas vestes. Eles vão para o meio daqueles cidadãos e tentam impedi-los de lhes oferecer sacrifício. Já imaginou uma situação como essa? Amados, nós temos aqui duas grandes lições para nós que queremos pregar o Evangelho, tanto pessoalmente como também como igreja. Além de ser muito importante nós conhecermos o Evangelho para o pregarmos, é também interessante, muito importante, conhecer um pouco da pessoa ou da cultura daquele a quem queremos pregar o Evangelho. Às vezes nós estamos tão acostumados com o nosso evangeliquez, né, que achamos que a pessoa está entendendo tudo que nós falamos. Nós podemos estar falando A e a pessoa está entendendo B ou nada. Brasília é uma cidade típica disso, porque aqui está cheia de pessoas de todas as partes, não só desse Brasil enorme, com seu grande regionalismo, mas também com pessoas de vários países do mundo. Nós temos aqui uma diversidade cultural muito grande. Quer ver um exemplo? Se eu fizer isso aqui lá em Minas, eu vou soltar raia. Se eu fizer no Rio, eu vou soltar papagaio. Percebe que às vezes uma mesma coisa tem uma linguagem diferente? O objetivo principal, queridos, quando nós queremos pregar o Evangelho é sermos claros. Então, na dúvida, comece com o mais simples. Fale da vida de Jesus. Amém? Veja como os missionários foram inteligentes aqui em Listra. Aqui a estratégia mudou. Para os judeus, eles começavam usando a base do Antigo Testamento e apontavam para Cristo. Mas para esse povo que não conhece as verdades das Escrituras,
Eles, ao invés de usarem a revelação especial de Deus, que é a Bíblia, eles fazem uso da revelação geral de Deus, que é a criação. Eles apresentam para eles Deus como sendo o criador de todas as coisas e o sustentador da vida humana e de tudo que existe. Segundo o pregador Paulo Anglada, esse é o ponto de contato com todo ser humano. Todos devemos saber que vivemos num mundo que foi criado por Deus e é sustentado por Ele. É triste nós percebermos que em nossos dias ainda há aqueles que preferem acreditar que o universo formou-se de uma explosão do acaso, ou que nós somos fruto da evolução dos sacoritos. O que é o sacoritos? É um micro-organismo com menos de 1 milímetro que foi encontrado algum tempo atrás aí no mar da China e foi declarado como o ancestral mais antigo do homem. Queridos, é muito melhor nós percebermos que toda a complexidade e harmonia que existe no cosmos, na natureza, inclusive em nós, não é fruto de uma mente inteligente e criativa, que é a mente do próprio Deus, como nos revelam as Escrituras. Sem entrar em choque com a Bíblia, a ciência nos informa hoje que se o nosso planeta ele estivesse um pouquinho fora da sua posição, em qualquer direção, nós não sobreviveríamos. Pela ciência também nós percebemos que não há outro planeta dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, com condições habitáveis para a vida humana. É aqui que Deus nos colocou para vivermos e é deste planeta que nós devemos tomar conta. Sobre o nosso corpo, ao mesmo tempo que ele é tão complexo e extraordinário, ele é feito dos elementos mais simples da natureza ou da tabela periódica, como o carbono e a água. E a Bíblia já nos diz que nós somos pó, porque foi assim que Deus fez o primeiro homem, do pó da terra. Deus, querido, esse Deus que criou todo o universo, esse Deus que sustenta todas as coisas, inclusive nós. Deus é a palavra comum em toda e qualquer civilização. Portanto, não há desculpa para aqueles que dizem que não o conhecem. O texto de Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Talvez você pergunte, mas essa pregação de Paulo lá em Listra, falando de Deus, não falando de Cristo, gerou frutos? Pela sequência do texto, nós vimos que o que Paulo ganhou lá em Listra, inicialmente, foram muitas pedradas, não é verdade? Os judeus que o perseguiram em Antioquia da Psídia e em Icônio viajaram até lá para apedrejarem o apóstolo. Perceba a intolerância e o ódio desses judaizantes. Eles viajaram mais de 140 quilômetros para ir perseguir e apedrejar o missionário. E não foi pouca pedra, não. O versículo 19 diz que eles o apedrejaram até entenderem que estava morto. Mas no versículo 20, nós temos aí a nossa resposta. Lá diz, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Então a resposta é sim, teve discípulos e não só sobreviveu. Ele não só sobreviveu, mas ele também viu o fruto do seu trabalho. E sabe quem é um desses frutos? O jovem Timóteo, a família de Timóteo, que mais tarde Timóteo vai se tornar o pastor da igreja de Éfeso, e é quem Paulo vai escrever 2 cartas no Novo Testamento. Talvez nesse episódio ele era apenas ainda uma criança, filha de mãe judia e de pai grego. Mas a fé que habitou na sua avó Lóide foi passada para sua mãe Eunice e também habitou no seu coração, como está lá em 2 Timóteo 1,5. Teve frutos, queridos. Amados, eu sei que o bom é vermos os frutos, mas nem sempre conseguiremos ver os frutos aparentemente. Às vezes eles se desenvolvem escondidos dos nossos olhos, mas não de Deus. Não desista, pregue a palavra, dê o seu testemunho com alegria e com convicção. Nós lemos na Bíblia, em Isaías 55:11, que nenhuma palavra da Escritura ficará inútil. E em 1 Coríntios 15:58, o Senhor nos diz que o nosso trabalho nele jamais será em vão. Por exemplo, nós estamos ajudando o pastor Ronaldo a plantar uma igreja no interior da Bahia, lá em Aracatu. Perceba, queridos, que uma cidade que até então não tinha nenhum trabalho presbiteriano, hoje lá já tem uma congregação com cerca de 7 pessoas batizadas. A nossa ajuda para eles é muito pequena, mas ele mesmo disse, olha igreja, vocês não têm noção de quanto isso é importante e o quanto isso tem feito diferença para muitas famílias. Porque o evangelho, queridos, ele é poderoso para transformar a vida de pessoas que nós menos esperamos e onde nós nem imaginamos. Nós só não podemos deixar de pregar, por isso vale a pena continuar ajudando. Amados, chegando no último trecho da nossa viagem, Paulo chega com Barnabé até Derbe. Derbe fica a uns 95 quilômetros seguindo a estrada para Tarso, já nos limites da região da Galácia. Derbe vai ser como um local de descanso para os missionários.
Pois depois de várias tribulações nas outras cidades que passaram, na primeira parte do versículo 21, vai dizer que eles fizeram muitos discípulos, mas não vai mencionar nenhum registro de oposições. E aqui nós vamos perceber que o Deus que abre portas para a fé é o mesmo Deus que providencia os meios para manter essas portas abertas. Tem uma palavra aí no final do verso 21 que me deixa constrangido. Eu não sei você, mas eu confesso que ainda preciso muito da misericórdia e da graça de Deus. Eu acho que eu não faria o que esses homens fizeram. Veja a parte final do versículo 21. Diz que eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Você voltaria? Para onde teve expulsão, ameaça de morte e apedrejamento? E te digo mais, como eu disse, eles estavam seguindo a estrada romana que leva a Tarso. O que é Tarso? A cidade natal de Paulo. Seus parentes e amigos estavam lá. Se na sua Bíblia você tiver um mapa, perceba que a distância que vai de Derbe para Tarso é bem menor que retornar para Listra. E em Tarso, depois de descansar na casa dos amigos, eles poderiam facilmente, pela estrada, alcançar a cidade de Antioquia da Síria, de onde eles vieram. Mas o que eles fizeram? Voltaram. Eu pergunto, nós voltaríamos ou escolheríamos o caminho mais confortável? Eles foram abnegados, renunciaram ao seu próprio conforto e segurança. E no verso 22 nós temos o motivo e a resposta. Foi por amor aos irmãos, para fortalecer a alma dos discípulos e exortá-los a permanecerem firmes na fé. Lucas não entra em detalhes se a volta foi mais tranquila, mas imagine, aqueles judeus enraivecidos que pensaram ter matado o apóstolo a pedradas, vendo-o entrar pelas ruas da sua cidade de novo, lá em Listra, lá em Icônio, lá em Antioquia da Psídia. Mas eles foram, e a poderosa mão do Senhor era com eles. E eles fizeram algo que me alegra muito, me alegra porque nós hoje somos uma igreja que faz da mesma forma. Em cada cidade onde eles passaram, eles orientaram os irmãos a elegerem presbíteros para pastoreá-los e continuar cuidando da fé deles em Jesus. A palavra eleição aí, queridos, é muito clara. Não é um processo autocrático em que eles chegaram e nomearam, ou com alguém se autonomeando ou se autoproclamando isto ou aquilo na liderança. Não. A palavra eleição aí significa um processo de votação entre eles. A igreja foi quem os elegeu. Na nossa igreja, os oficiais também são eleitos pela igreja. É a comunidade quem, dentre os seus membros, escolhe aqueles que irão desempenhar esses ofícios de presbíteros, de diáconos. Toda a igreja, queridos, precisa de uma liderança que seja comprometida com o reino e com o Senhor do reino. As características desses servos, desses homens de Deus, elas estão em vários textos da Bíblia, lá em Atos 6, 1 Timóteo 3, em Tito 1, e Deus sempre providencia para a sua igreja homens capazes para o desempenho da sua tarefa, da sua obra. Homens que tenham maturidade na fé, integridade de vida e cheios de piedade. Paulo e Barnabé os encontraram naquelas igrejas que há pouco haviam sido plantadas, que estavam surgindo. E nós cremos que esses homens também estão no meio das nossas igrejas. Amém, queridos? Amados, a viagem está chegando ao fim. Nos diz os últimos versículos que eles anunciaram o evangelho também em Pergue, a cidade inicial onde Paulo ficou doente, lembra? Depois eles descem para Atália e tomam um navio de volta para Antioquia da Síria, de volta à igreja que os enviou. Essa primeira viagem ela durou cerca de 2 anos, entre os anos 46 a 48 depois de Cristo. E agora eles vão prestar relatório. E está aí uma outra coisa muito importante na estrutura de uma igreja séria, a prestação de contas. No verso 26 diz o texto que eles foram recomendados à graça de Deus quando foram ao campo missionário. Esse termo recomendados tanto pode nos fazer perceber que eles foram levando a bênção e a aprovação da igreja, como também foram levando apoio, ou seja, certa medida de recursos para o início da viagem. E eles tiveram essa preocupação de, ao voltarem, fazerem relatório, ou seja, prestarem contas. Na igreja, queridos, nós somos um corpo, a igreja é um organismo vivo, mas somos também uma organização. Isso envolve recursos, valores e patrimônio. E a nossa igreja ela tem tido essa preocupação de sermos zelosos no pastoreio, na pregação da palavra, mas também na administração da igreja. Não é porque a nossa igreja, por enquanto, ainda funciona numa quadra, que nós não deixamos de nos organizar. Não, nós temos nosso CNPJ, estamos tudo regularizado junto ao banco e junto às atividades da sociedade jurídica, ou seja, está tudo em ordem. E não é por acaso que as finanças da igreja são auditadas trimestralmente pela Comissão de Exames de Contas e que anualmente nós temos uma assembleia ordinária para prestação de contas a quem? Aos membros da igreja. Percebe? Esse relatório que eles fizeram aqui, não pensem vocês que foi um culto de 2 horas e de repente contaram tudo. Não, demorou.
Essa palavra relataram aí está no grego, no pretérito imperfeito. Ela aponta para algo que eles fizeram, mas continuaram fazendo. Significa que foram várias reuniões, vários encontros para narrar tantas situações, emoções e bênçãos acontecidas nesta primeira viagem missionária da história da igreja neotestamentária. E diz o texto que eles contaram não o que eles fizeram, mas o que fizera Deus por intermédio deles. Porque é Deus quem abre a porta do coração dos homens para crer no Evangelho. É Deus quem inicia e é o mesmo Deus quem sustenta a sua obra e cada um dos seus filhos que estão envolvidos nela. Amém, queridos? Amados, concluindo esta primeira viagem junto com os apóstolos Paulo e Barnabé, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões, finalizando aqui a nossa reflexão nesta noite, nesse momento. Primeiro, nós sabemos que Deus tem um plano e o seu plano envolve salvar um povo. Esse povo não é judeu apenas, mas ele é composto de gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Por isso o Evangelho de Jesus começa a ser pregado em Jerusalém, vai para a Judéia, para Samaria e agora com essa primeira viagem missionária e com as outras que nós veremos em Atos dos Apóstolos, ele vai chegar aos confins da terra. E nós sabemos que foi fruto justamente desse avanço missionário que o Evangelho... Foi por fruto desse avanço missionário que o Evangelho chegou a nós aqui no Brasil, séculos mais tarde. Para nós presbiterianos, a data é 12 de agosto de 1859, quando chega ao Brasil o missionário norte-americano Adel Green Simonton, exclusivamente para plantar aqui a igreja presbiteriana. Então, no mês que vem, mês de agosto, nós completaremos 161 anos. Quero te dizer, queridos, que não há um canto neste mundo onde Deus queira salvar alguém que o Evangelho não alcance. Porque é o próprio Deus quem abre as portas necessárias e também providencia os meios para a evangelização. Eu e você, nós devemos, portanto, estar atentos, pois pode ser que Deus queira fazer uso da minha vida e da sua vida, dos meus recursos e dos seus recursos. Como crentes e como igreja, nós devemos estar dispostos a fazer a obra. Essa obra que começa na nossa vida, mas que a partir de nós pode alcançar a nossa família, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, de escola e muito mais. Lembre-se dessa frase: quem não é missionário é campo missionário. Segundo, queridos, testemunhar do Evangelho não é tarefa fácil. As resistências e as tribulações que aconteceram com os missionários, que nós vimos nesta viagem, nesse relato bíblico, nos demonstram isso. Não é por acaso que Paulo diz que traz no corpo as marcas de Cristo. Lembra das pedradas que ele levou? Existem dificuldades das mais diversas, de ordem natural, como a nossa timidez, doenças, resistências emocionais, sociais, gente que não quer ouvir ou entender, mas também há resistências de origem espiritual. São as artimanhas e ciladas do diabo que vêm através dos incrédulos e das autoridades que numa verdadeira batalha, que demonstra uma verdadeira batalha entre o reino das trevas e o reino da luz. Mas com a graça de Deus nós venceremos todas elas. As Escrituras nos afirmam que a luz não pode prevalecer contra as trevas. Onde a luz de Jesus chega, as trevas se dissipam. Só precisamos, queridos, permanecer firmes. Paulo disse que aqueles crentes que eles enfrentariam tribulações e não será diferente conosco em nossos dias. Não se iluda pensando que vida de crente é vida fácil. Nós também receberemos as nossas pedradas. Pela Escritura, nós percebemos que a Escritura nos orienta que nós, neste mundo, teríamos aflições. Aqui ainda não é o céu, um dia será, mas ainda não. Mantenhamos, portanto, o ânimo, permaneçamos firmes na fé, testemunhando do Evangelho de Cristo com amor, com alegria e com convicção. Os resultados, deixe com Deus. Deus providenciará os resultados. E por último, queridos, e não menos importante, como pastor eu preciso lhe pedir isso, ore pelos oficiais da sua igreja, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos. Os dias são difíceis, os momentos são de muitas controvérsias, nós precisamos das suas orações. Aliás, toda a liderança da igreja precisa estar debaixo das orações da igreja. Os líderes de grupos familiares, ministério infantil, escola dominical, ministério de oração, casais, ore pela liderança da sua igreja. Aqueles missionários foram, retornaram e tiveram êxito nas suas missões, mesmo diante de tantas provações, eles foram bem-sucedidos porque eles estavam encomendados com a bênção e as orações das suas igrejas e com a presença do Senhor. Isso faz toda a diferença, queridos. Orem pela sua igreja, orem pelos seus líderes. Que Deus nos abençoe. Amém?